primeiros versículos. Nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela porção da sua palavra lida, e nós pedimos que pela ação do Espírito Santo do Senhor, a palavra lida, ela seja viva no coração de cada um de nós. E nós sabemos que isso só acontece através da ação do Senhor, do Espírito que usa a palavra para nos transformar. Então, meu Deus, que o Senhor seja mais uma vez misericordioso para conosco e glorifique o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso meio, através da sua palavra. E ao Senhor nós rendemos a honra, a glória, o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Amém. Vocês perceberam como é que essa carta começa? Sem saudação inicial, sem se identificar formalmente, sem mencionar quem são os destinatários primeiros. João, ele vai direto ao assunto, porque o que ele tem a dizer é muito importante. Certamente ele já tinha uma relação muito próxima com aqueles irmãos, então ele dispensa qualquer tipo de consideração inicial e ele parte direto para o que ele quer dizer, para o assunto. E o assunto, o que ele diz a nós desde essa introdução é que Jesus é a clara manifestação de Deus entre nós. Isso é que nós precisamos entender. Nós precisamos dessa vida de Deus e Jesus, ele é essa clara manifestação de Deus entre nós. Porque sem Jesus, a vida não tem sentido algum. Se você quer se encontrar perdido, sem direção, exclua Jesus de alguma área da sua vida e essa área estará completamente sem direção. Sem Jesus, o que é real, ele não pode ser percebido, o que de verdade é real. Porque há muitas coisas irreais que têm tomado o lugar daquilo que verdadeiramente é real e é importante na nossa vida. Muito obrigado, Arthur. Mas sem Jesus, aquilo que é real, ele não é nem percebido. É por isso que as pessoas estão vivendo como se estivessem alienadas. Às vezes nós olhamos ações das pessoas e pensamos que elas estão vivendo em outro planeta, não tem condição. Mas isso por quê? Porque falta Jesus em sua vida. Por isso que Jesus se manifestou. É por isso que Jesus ele precisa ser conhecido por nós. E é isso que João ele deseja que nós concentremos a nossa atenção. É nisso que João ele espera que nós nos esforcemos para entender, que nós conheçamos a Jesus, não de qualquer maneira, não o Jesus criado por nossa mente, ou por filosofias diversas, mas o Jesus como realmente ele é. E que nós possamos, através desse conhecimento verdadeiro de Jesus, viver uma vida real, uma vida verdadeira. Não uma vida inventada, uma vida criada. É porque não conhece Jesus que o mundo vive fora da realidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento da história em que as pessoas parecem que estão se esforçando para viver uma vida irreal. E nós percebemos isso através de perfis irreais em redes sociais. A pessoa se apresenta como se fosse outra completamente diferente, vivendo num mundo diferente. Ela coloca uma foto de perfil e quando você encontra com uma pessoa, talvez um vendedor que te mandou alguma coisa, fala assim, eu estou procurando essa pessoa. Ela diz, não, sou eu. Fala, como que é você? Não é, é outra. A foto não corresponde.
Então, são fotos irreais, imagens irreais, relatos irreais do dia a dia. A gente viaja e vê ali uma família, a pessoa chama o fotógrafo e aí todo mundo faz aquela pose bonita, sorriso, até o clique. Feito o barulho, cada qual volta para a sua vida real, cara fechada. Irmãos, existe até uma plataforma de uma outra vida, onde você pode ser outra pessoa. Existem várias, mas existe uma mais famosa, onde a pessoa pode ter uma segunda vida, mas é uma vida fora da realidade da vida real, não é a vida de verdade. Então, João, ele está tratando de coisas muito importantes para os nossos dias. Apesar de ter sido escrita há séculos, o texto que ele nos traz, as palavras que ele nos traz, trata de um tema muito atual. João está tratando da vida real, a vida verdadeira. É isso que ele está tratando. João, ele sabe e nos deseja mostrar que na vida real, as coisas e as emoções não podem nos satisfazer. Nós vivemos num mundo materialista e sentimentalista, um mundo que procura se satisfazer com coisas, um mundo que procura se satisfazer com sentimentos, mas João, ele sabe disso, e ele quer nos mostrar que coisas e emoções não satisfazem. Ele está apontando para nós de uma maneira muito clara que satisfação verdadeira, ela pode ser encontrada apenas em uma pessoa, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que quem não conhece Jesus de verdade, ele se torna um consumista, até mesmo um consumista de religião. Ele se torna alguém que é conduzido por sentimentos, não por uma transformação. Então, o ensino dele nesse texto que nós acabamos de ler, na abertura, na introdução dessa epístola, é que a vida verdadeira, meus irmãos, é conhecer a Cristo e desfrutar a comunhão com Deus e com os irmãos. Onde é que nós começamos essa vida verdadeira? É conhecendo Cristo, desfrutando a comunhão com Deus e desfrutando em alegria a comunhão dos irmãos. Olha só como é que ele começa. Ele começa nos mostrando que nós podemos conhecer a Cristo porque a sua revelação é real. E ele diz isso no versículo 1, nós podemos conhecê-lo. Jesus não está num lugar escondido onde ninguém pode ver e nem onde ninguém pode encontrar. A revelação dele é real e por isso nós podemos conhecê-lo. Olha o que ele diz no verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Nós estamos expondo a carta aos Hebreus nas quintas-feiras, e a carta aos Hebreus começa da seguinte maneira: tendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de diversas maneiras, nesses últimos dias, ou por último, nos falou através do Filho. E começa então a descrever características desse Filho glorioso de Deus. Então Deus, ele se revelou de diversas maneiras. Deus, ele se revelou na sua criação. Paulo fala sobre isso em Romanos 1. Mas a criação por si mesma, ela não é capaz de contar a história do amor de Deus. Através da criação, sabemos que existe um Deus criador. Mas a criação, ela não é capaz de contar a história de amor desse Deus, que deu seu Filho para resgatar o pecador perdido. Deus, ele também se revelou de uma maneira plena nas Escrituras. No Velho Testamento, ele falava, depois se calava, e passado algum tempo ele falava de novo, e essa revelação ela era parcial, progressiva, somava uma parte com a outra, mas a revelação mais completa, absoluta de Deus está em seu Filho Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, ele quer que nós conheçamos o Velho Testamento, por isso que ele fala que o Velho Testamento, ele tem a sua consumação em Jesus Cristo. Ele é a mensagem clara de Deus a nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, João 14:9, ele diz, quem vê o Pai,
vê a mim, ou quem me vê, vê o Pai. Então, por isso, João se refere a Jesus com esse nome especial. Você reparou como é que o versículo termina? Ele dá um nome especial aí para Jesus, ele o chama de Verbo da vida. Lembra como é que João começa a sua epístola? Como é a sua carta? O seu evangelho? Como é que ele começa? Ele não chama Jesus também de Verbo? No princípio era o Verbo. E aqui ele torna a chamar Jesus de Verbo da vida. Por que Jesus tem esse nome? É porque ele, meus irmãos, ele é aquilo que as palavras são para as pessoas. As palavras, elas revelam pensamentos. As palavras revelam sentimentos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é por isso que Jesus, ele é chamado de Verbo da vida, porque o Senhor Jesus Cristo, ele revela a mente de Deus de forma clara. E Jesus Cristo, ele revela o coração de Deus de uma maneira muito clara também para nós. O Senhor Jesus Cristo, ele é o meio de comunicação vivo de Deus e os homens. Através das palavras nós nos comunicamos. E Jesus, ele é essa palavra que é o meio de comunicação entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. As Escrituras, elas nos dizem com toda certeza que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é por isso que ele recebe esse nome, Verbo da vida. Conhecer a Jesus Cristo é conhecer a Deus. Então João, ele identifica Jesus de maneira muito clara. Ele identifica Jesus como o Filho de Deus. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está preocupado que as pessoas sejam enganadas pelos falsos mestres que mentem a respeito de Jesus. E esse não era um problema só dos dias de João. Até hoje, muitos falsos mestres mentem a respeito de Jesus. E quem tem uma ideia errada sobre Jesus, também tem uma ideia errada a respeito de Deus. E muitas pessoas dizem: não, mas essa pessoa, ela tem uma ideia errada de Jesus, mas é uma pessoa tão boa, a sua intenção é tão boa. Mas isso não adianta, porque a ideia errada a respeito de Jesus leva a uma ideia errada a respeito de Deus. Jesus é a revelação absoluta, completa de Deus a nós. Então, errar em conhecer um é errar em conhecer o outro. Se não conhecemos a Jesus conforme ele é revelado nas Escrituras, nós não conhecemos Deus. Podemos criar um Deus segundo a nossa mente, a nossa vontade, mas não o Deus das Escrituras. Há quem diga, por exemplo, que Jesus foi um homem, mas não é Deus. Até hoje há quem afirme isso, e João desmente esses mestres nessa própria epístola. Ande um pouquinho adiante, capítulo 5, verso 20, ele vai nos dizer, 1 João 5, 20, estamos naquele que é verdadeiro, isso é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João deixa claro que negar que Jesus é Deus, meus irmãos, significa seguir as mentiras do anticristo. Olha o que ele diz no capítulo 2, versos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Errar com relação a Jesus é errar com relação a Deus. João, ele não quer que isso aconteça, porque nós não podemos ter vida sem conhecer o Verbo da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que comunica a vida de Deus a nós, aquele que expressa a mente de Deus a nós, que expressa o coração de Deus para nós. Quando nós lemos os relatos de Jesus nos evangelhos, nós podemos ver a maravilhosa vida que Deus, ele deseja que nós desfrutemos. O próprio Jesus, ele diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida, mas não é qualquer tipo de vida.
ele diz que é vida em abundância. E quando nós lemos os relatos sobre ele, nós vemos que tipo de vida Deus ele deseja para nós. E como é que nós podemos experimentar então essa vida? Nós vimos que Jesus ele pode ser reconhecido, essa vida foi revelada, mas João prossegue nos dizendo que nós podemos experimentar a vida que Cristo dá, porque essa vida ela foi manifestada a nós. Olha o que ele diz no verso 2: pois a vida foi manifestada, essa vida que ele acabou de falar. Nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. João, ele esteve face a face com Jesus. Ele encontrava-se com Jesus de manhã, ele andava com Jesus no decorrer do dia, eles entraram juntos nos barcos, caminharam juntos, ficaram cansados juntos. Ele e os outros apóstolos ouviram Jesus falar, eles viram Jesus orar, eles sabiam que Jesus era real porque eles tocaram no corpo de Jesus. Eles sabiam que Jesus não era um fantasma, uma visão, mas eles viram que Jesus, ele era Deus em forma corpórea, em forma humana. E diante disso, quando nós olhamos para João, para os apóstolos, nós falamos: mas João viu Deus, ele tocou em Jesus, ele andou com ele. Mas e nós? Nós não estamos numa posição tão privilegiada como a de João. Eu nunca vou poder andar com Jesus nesse mundo, nunca vou poder tocar no seu corpo. E nós, que nascemos 20 séculos depois que Jesus veio ao mundo? Mas aí é que está o engano. Por quê? Porque os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus e creram em Jesus, eles não foram transformados pela proximidade física de Jesus. Não foi porque tiveram fisicamente Jesus diante dos seus olhos que eles foram transformados. Eles foram transformados por sua proximidade espiritual. Eles entregaram-se a Ele como Salvador e Senhor, creram, se arrependeram, foram convencidos. Eles creram no Senhor e, ao fazer isso, eles experimentaram vida eterna. Não foi experiência física, não foi experiência sensorial, não foi experiência emotiva, foi algo espiritual, algo que está acessível a cada um de nós. Então Jesus ele falou sobre isso. João mesmo registrou. Enquanto conversava com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, verso 3, Jesus diz: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele falando do nascimento espiritual. Verso 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7, ele diz: não te admires, de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. É por isso que João diz, primeira epístola, lá no capítulo 5, verso 1, ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Nós não precisamos nos preocupar que não andamos com Jesus há 2000 anos atrás, porque esse conhecimento dele se dá por uma experiência espiritual, e isso nós podemos experimentar. Vida eterna, meus irmãos, não é algo que nós conquistamos por meio de boas obras. Vida eterna não é algo que é merecido por causa de bom caráter. A vida eterna, ela é real, ela é uma dádiva de Deus para aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador. Essa vida é real, ela é para todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador. 1 João foi escrito para que o crente ele possa se certificar que ele tem a vida eterna. Quando João escreve o Evangelho, ele escreve para que possamos crer que Jesus é o Cristo e, crendo, tenhamos a vida eterna. Ele diz isso. Quando ele relata as obras de Jesus, os seus milagres, ele diz: olha, tudo isso está registrado aqui, é para que vocês possam acreditar
crê que Jesus é o Filho de Deus e, uma vez crendo, vocês tenham vida. Mas quando ele escreve as epístolas, ele escreve para que nós possamos nos certificar que nós temos essa salvação. 1 João 5, 12 e 13 diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Para que essa epístola foi escrita? Para que nós possamos ter certeza que temos a vida eterna. Porque, meus irmãos, é muito importante para nós ter certeza de sermos salvos e sermos participantes da família de Deus. Isso não é algo que nós podemos jogar, não é algo que nós devemos pagar para ver no último dia. Nós precisamos ter essa certeza agora e sempre. E no decorrer da epístola, João ele vai nos mostrar algumas características daqueles que realmente são salvos. Ele está dizendo: olha, se você é salvo, certifique-se de que você tem essas características. Assim você pode ter certeza de que tem a vida eterna. Uma das características, capítulo 2, verso 29, é uma vida justa. É uma vida em retidão, uma vida transformada. A semelhança da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra característica, capítulo 3, verso 9, ele não vive na prática do pecado. O crente, ele peca ocasionalmente, mas ele não cultiva o hábito de pecar. É algo indesejado, desconfortável, não normal. Ele vai dizer ainda que outra característica de uma vida transformada, de alguém que é nascido de novo, é amor. Amor a Deus. E não só a Deus, amor aos irmãos também. Então, qualquer experiência que nós tenhamos, que não aumente o nosso amor por Deus e não aumente o nosso amor pelos irmãos, isso não procede de Deus. Porque uma das características daquele que é nascido de Deus é amor. Ao mesmo tempo que traz o amor a Deus, o amor aos irmãos, outra característica é que ele não tem amor por esse sistema do mundo que nos cerca. Ele diz, capítulo 2, 15 a 17, olha, não amem esse mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não. E como consequência disso, capítulo 5, verso 4, ele diz que outra característica é a vitória sobre esse mundo. É a vitória sobre esse sistema perverso que tenta nos oprimir, nos consumir, nos levar junto. Não é a vida real. É uma vida paralela para enganar as pessoas e arrastar para a perdição. Por que é tão importante saber que nós somos nascidos de Deus? João, ele responde. Capítulo 3, verso 10, ele diz: os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Por que é tão importante saber que nós somos nascidos de novo? Porque um filho do diabo, é o termo que João usa aqui, é um falso crente. Ele age como se fosse salvo, sem nunca ter nascido de novo. O crente falso, ele pode fazer muitas coisas boas ao longo da vida, mas no dia do julgamento final ele será rejeitado. Sermão da Montanha, Jesus diz: olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, são fervorosos, Senhor. Ele não diz só Senhor, Senhor. Em seu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Jesus, ele então diz: olha, então lhes direi abertamente: afastai-vos de mim, não vos conheço. Eu li uma história de um homem que começou a frequentar uma igreja, e ele frequentava aquela igreja já há algum tempo. E um dos diáconos da igreja se aproximou daquele homem e perguntou para ele: amigo, você é um crente? Ele diz: olha, eu estou tentando. Ele diz: já tentou ser um elefante? Já tentou ser uma girafa? Por que ele perguntou isso?
Como é que um elefante se torna elefante? Ele nasce elefante, não é assim? E a girafa? Nasce. Como é que alguém se torna um crente? É tentando? É nascendo de novo. É nascendo de novo. Nós precisamos ter essa certeza. Por isso, irmãos, cada um de nós deve perguntar, no mais íntimo do seu ser e com toda sinceridade: eu realmente nasci de novo? Essa experiência que eu afirmo ter, ela é o verdadeiro novo nascimento? Eu tenho a verdadeira vida? É isso que João vai nos mostrar nessa epístola. Nós precisamos dessa certeza, porque se há alguma dúvida, nós devemos ir a Cristo imediatamente em arrependimento e fé e nos apropriar da salvação que Ele dá. Porque a palavra de Deus nos garante, Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se temos dúvida, devemos invocá-lo e sermos salvos em arrependimento dos nossos pecados, em fé no que Ele fez por nós na cruz. Então a vida real é uma vida revelada em Cristo, essa vida real é experimentada como nós cremos nele como Salvador. E por último, ele vai dizer que essa vida verdadeira, ela é compartilhada e ela é vivida na alegria da comunhão. Então essa vida, ela é revelada, essa vida é experimentada, essa vida é compartilhada. Olha como é que ele começa aí o verso 3, ele diz: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Olha que coisa maravilhosa, ele contou para nós, né, Marcelo? Contou. Isso é maravilhoso. A mesma coisa, sabe o que é maravilhoso? É quando você sabe disso e conta para os outros também. Então, uma vez experimentada essa vida empolgante, essa vida real, essa vida verdadeira, nasce o desejo de compartilhar com os outros, assim como João teve o desejo de compartilhar essa verdade. Pela fé em Cristo, nós experimentamos uma vida tão maravilhosa que nós desejamos compartilhar com os outros, queremos que os outros também tenham essa vida. Mas infelizmente muitas pessoas, até mesmo alguns crentes, acreditam que testemunhar significa discutir diferenças religiosas, e testemunhar significa comparar igrejas. E não é isso. Não é isso que João tem em mente quando ele fala de testemunhar, de compartilhar. João, ele está nos mostrando que testemunhar significa compartilhar experiências espirituais com os outros através da nossa vida e através de palavras. É como nós vivemos e a maneira como nós falamos. E João mostra dois propósitos da sua mensagem para compartilhar Cristo conosco. Quais são dois propósitos que ele tem de compartilhar Cristo através da sua mensagem? Primeiro, ele diz para que nós tenhamos comunhão. Olha o que ele diz no verso 3: para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Sabia, João, que a palavra comunhão é muito importante do vocabulário do crente? Muito, é uma das palavras mais importantes. Infelizmente, nós temos perdido esse conceito. A juventude vai trabalhar forte esse conceito esse ano, não vai, Robson? De comunhão, necessidade de nós prosseguirmos nessa ajuda mútua de comunhão. E o que significa comunhão? Nós podemos ficar aqui procurando respostas difíceis e complexas, mas comunhão é algo muito simples, irmãos. Comunhão simplesmente significa ter em comum. Não é compartilhar. Compartilhar é diferente. Compartilhar, você pega do que é seu e oferece para o outro. Ele pega do que é dele e oferece para você. Mas comunhão não. Comunhão é quando nós estamos todos experimentando de algo comum. Nós temos algo comum. Isso é comunhão. E como pecador, nós precisamos admitir que o ser humano, ele não tem coisa alguma em comum com o Deus que é santo.
Como que um pecador pode ter algo em comum com Deus Santo? Mas, em sua graça, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para ter algo em comum com os homens. Então, Cristo se fez homem para ter algo em comum conosco. Ele assumiu a forma de homem e na cruz ele levou os pecados do mundo. E ao pagar o preço pelos pecados, ele abriu o caminho para Deus nos perdoar e nos receber em sua família. Quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo? Não sou eu. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Ele diz que ao crer em Cristo, nos tornamos participantes da natureza divina. Meus irmãos, isso é algo humanamente inacreditável. Em Cristo, pecadores perdoados recebem algo em comum com Deus. Recebem uma nova natureza regenerada e santa. É um milagre maravilhoso, não existe nada que se compare a isso. Tem, Bia? Conhece alguma coisa desse jeito? Não tem. Você pode ir onde você quiser, você não vai encontrar nada que se compare a isso, algo que possa fazer isso na sua vida. Te dar algo em comum com Deus, sendo um pecador, mas agora perdoado. Jesus Cristo assumiu a natureza humana, ele se tornou ou teve algo em comum conosco para que pela fé nós possamos receber algo da natureza divina de Deus, ter algo em comum com Deus. Já assistiram o Mr. Bean? Pode confessar. Eu já. Eu me lembro de um episódio. Mr. Bean é bom porque é curtinho, né? Você assiste e larga para lá, vai embora. E eu lembro, vocês já repararam que ele sempre anda sozinho? Sempre sozinho. É por isso que ele é desajeitado daquele jeito, né? Ele tem aqueles trejeitos dele. Mas eu me lembro de um episódio do dia do seu aniversário. E ele chegou num restaurante sozinho. Ele ia com quem? Chega no restaurante sozinho e ele olha para um lado, para o outro, ninguém está olhando. Ele tira um bilhetinho de aniversário e coloca lá do outro lado da mesa. E aí ele olha para o bilhete e fica surpreso, né? Como se alguém tivesse colocado o bilhete lá para ele. E aí ele pega o bilhetinho e olha para as pessoas do lado, né? As pessoas, recebi um bilhete. E daqui a pouco vem o garçom com um bolinho, com uma vela em cima, que ele comprou, como se alguém tivesse mandado entregar o bolinho lá, gente, na mesa. Dá até dó se um negócio desse. Ele olhava para o povo, o pessoal cantou parabéns, e ele... É uma historinha engraçada, mas serve para lembrar que o ser humano odeia a solidão. Irmãos, ninguém gosta de solidão, gente. Todos desejam ser queridos, aceitos, né? A vida real, meus irmãos, ajuda a resolver esse problema essencial da solidão. Porque os crentes têm comunhão verdadeira com Deus, os crentes têm comunhão verdadeira com os outros. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não somos seres solitários. Jesus prometeu, Mateus 28, 20, eu estou convosco até o final dos tempos. Eu mesmo vou estar com vocês. Ele disse, e nessa carta João explica o segredo da comunhão com Deus e com os outros. Esse é o primeiro motivo que o apóstolo menciona para escrever sua epístola, compartilhar sua experiência de vida eterna. O segundo motivo que ele traz para nós é para que nós tenhamos alegria. É por isso que ele está anunciando essa mensagem a nós, Cristo a nós, através dessa comunhão com Deus, com os irmãos. Ele diz no verso 4, olha que coisa boa de ler, ele diz, estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, a comunhão é a resposta de Cristo para a solidão da vida.
E a alegria é a sua resposta para o vazio da vida. A resposta para a solidão está na vida que é Jesus, nessa comunhão com Deus e com os irmãos. A resposta para esse vazio é a alegria que essa comunhão verdadeira traz. Para nós é por isso que o diabo faz de tudo para tirar você da comunhão. Porque ele pode pensar, olha, ele pode ser até salvo, mas não vai usufruir das alegrias da salvação. É triste, irmãos, é uma guerra. Irmãos, nós precisamos entender que a alegria não é algo que nós realizamos por nós mesmos, eu vou fazer isso para ser feliz. Alegria não é algo que nós criamos. Alegria é um dos resultados maravilhosos da nossa comunhão com Deus. Davi, ele conhecia a alegria que João está falando aqui. Salmo 16, verso 11, na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há eterno prazer. Parou para pensar no que Davi diz? Ele diz eterno prazer. Se prazer já é algo tão bom, imagine prazer eterno, sem fim, nunca mais vai acabar, nada vai atrapalhar. Irmãos, os prazeres de Deus são eternos, eles duram para sempre. O pecado, ele é em essência a causa da infelicidade que predomina no mundo que nós vivemos. O mundo finge que é feliz, mas o mundo está destruído, triste. Pecado promete alegria, mas o pecado é um estelionatário, ele nunca cumpre o que ele promete alegria, mas traz tristeza. O pecado, ele é apresentado como algo que vai te trazer um prazer sem limite, que nunca mais vai acabar. E depois de ter pecado, você descobre que não era lá esse prazer e que acabou rapidamente. Mas o pecado, ele esconde as consequências dolorosas que você vai ter que suportar por muito tempo. Os prazeres do pecado são transitórios. E Moisés sabia disso. Sabe que o escritor aos Hebreus fala sobre Moisés? Capítulo 11, Heróis da Fé, 24 e 25, diz assim, olha, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Os prazeres do pecado são transitórios. A vida real, ela produz alegria real. Não é um substituto inferior. Não é algo passageiro. Vida real, irmãos, traz alegria real. Olha o que Jesus disse na noite que antecedeu a sua crucificação. Ele passou um bom tempo conversando e trazendo palavras de consolo para os seus. E ele diz, João 15, 11, ele diz, olha, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e para que a alegria de vocês seja plena. E depois ele diz mais adiante, capítulo 16, verso 23, e ninguém tirará a vossa alegria. Entende? A alegria que Deus nos dá, ela é plena e ninguém pode tirar. Então a fé em Cristo, ela nos dá uma alegria que o mundo jamais será capaz de reproduzir. Nada que você conheça pode trazer essa alegria que a salvação, ela te dá em Cristo. João experimentou essa alegria e é por isso que ele compartilhou essa alegria conosco através dessa epístola, e é isso que nós somos impelidos a fazer com os outros. É por isso que nesse ano nós vamos investir em discipulado de amigos, familiares. Todo aquele que quiser fazer um discipulado evangelístico com alguém vai ser treinado para isso, vai receber material para isso, vai poder sentar-se com uma pessoa e anunciar o evangelho de forma clara, para que essa vida possa conhecer a alegria que Cristo tem para dar. Então, meus irmãos, a verdadeira vida é conhecer a Cristo e desfrutar dessa comunhão alegre com Deus e com os irmãos. Essa é a vida real. Essa vida foi revelada em Cristo, essa vida é experimentada pelos que creem em Cristo. Essa vida deve ser compartilhada por nós hoje. Essa vida começa com filiação e ela continua com comunhão.
Então, primeiro nascemos de Deus e depois nós andamos e vivemos com Deus. Para andar com Deus, para viver com Deus, primeiro precisamos nascer de Deus. Nós não fazemos isso por tentativa. Eu estou aí tentando andar com Deus, não consegue. Precisa nascer de novo. Então significa que existem dois tipos de pessoas, preste bastante atenção nisso. Existem dois tipos de pessoas que não podem participar da alegria e da vitória que nós estamos falando. Quem é que não pode participar dessa alegria que João está nos falando aqui? As que nunca nasceram de Deus, não podem conhecer essa alegria. Mas também aqueles que, apesar de serem salvos, não estão em comunhão com Deus. Se um crente verdadeiro, ele não está em comunhão com Deus, normalmente é porque ele desobedeceu à vontade de Deus, ou por não se entender com os irmãos e irmãs nessa comunhão, ou por acreditar em uma mentira e, acreditando em uma mentira, viver essa mentira. Isso é que leva normalmente um crente a não estar em comunhão com Deus. E quando um crente descobre que não está em comunhão com Deus, o que é que ele deve fazer? Ele deve reconhecer o seu pecado. Ele deve confessar o seu pecado ou os seus pecados ao Senhor, e ele deve se apropriar do perdão que há em Cristo. É uma promessa de Deus, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Porque, meus irmãos, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. João diz, a verdade não está em nós. Lembre-se que toda vez que você for orar, Deus já sabe. Deus já sabe. Não tem o que esconder. Então, se você não está em comunhão com Deus, se você já é um crente, se você desobedeceu a Deus, se você tem problemas com o povo de Deus, se você está acreditando numa mentira e vivendo uma mentira, arrependa-se. Se você não está experimentando essa alegria com Deus, é porque essa comunhão foi quebrada. E ela precisa ser restaurada, isso se dá através de confissão. Há um sangue puro que foi derramado e é poderoso para perdoar. O convite de Deus para nós hoje, qual é? O convite de Deus para nós é: venham, desfrutem a comunhão comigo, desfrutem a comunhão uns com os outros, venham, compartilhem a vida real. Essa é a vida que vale a pena ser vivida, essa é a vida que Deus Ele quer dar a nós. Que você possa viver essa vida em toda a sua plenitude. Amém? Vamos orar.